Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. Podeis assentar, muito obrigado. Meus irmãos, eu estou muito feliz em poder servi-los com a palavra de Deus hoje à noite. Que o bom Deus, por meio da sua muita misericórdia, possa falar ao nosso coração. E eu gostaria de convidar a todos vocês a, por gentileza, abrirem suas Bíblias comigo no Salmo 27. Salmo 27, nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor a partir do verso 1. Com a ajuda do Senhor, nós vamos pensar um pouco hoje à noite acerca do seguinte tema: desejando Deus, o anelo da alma pela presença do Senhor, com base no Salmo 27. Estaremos lendo a partir do primeiro verso. Essa oração que é muito bonita, feita pelo rei Davi no apogeu da sua vida, por ocasião do seu reinado, sobre as 12 tribos reunidas do Senhor, para a maior glória do seu nome. Os irmãos encontraram? Amém? Salmo 27, a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Contudo eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração pelo nosso querido irmão Gilmar, mas eu gostaria de orar um pouco mais, meus irmãos, e nessa oração eu gostaria de incluir um familiar do nosso irmão Wellington. Ele estava praticando uma prova de corrida, ele sofreu uma queda, um acidente, machucou o joelho e se submeteu a uma cirurgia de 15 horas. 15 horas em um bloco cirúrgico, meus irmãos. Então ele teve sérios problemas no joelho, está em uma sala de UTI, entubado, e nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia dele. Vamos orar também para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Amém? Você pode orar? Senhor, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. Meu Deus, Tu és o nosso bem maior. Nós precisamos de Ti, Senhor, fala conosco. Tu sabes como anda a nossa vida, sabes como anda o nosso coração. Tu sabes quais são as nossas necessidades, as nossas ansiedades, conhece muito bem quais são os problemas que retiram de nós o sono, que furtam de nós a paz, que retiram do nosso coração e da nossa mente, meu Deus, a paz que nós tanto precisamos para viver dias tranquilos sobre a face da terra. Que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra nos alimente, que a Tua palavra, por meio da Tua muita misericórdia, nos conceda, meu Deus, aquilo que precisamos para a manutenção da nossa vida diária.
Fala conosco, Senhor, leva em consideração tudo aquilo que nós precisamos e conforme a tua boa mão, meu Deus, trata com cada um de nós para que o teu nome seja glorificado. Ao tempo em que nós também oramos pelo familiar do nosso irmão Wellington, sofreu esse tombo, esse acidente por ocasião dessa corrida, machucou, meu Deus, o joelho, se submeteu a uma cirurgia de tantas horas, Senhor, e agora se encontra entubado em uma UTI, convalescendo, meu Deus, para que o seu organismo possa recuperar-se. Tem misericórdia do teu servo, Senhor. Tu tens poder para curá-lo agora, se assim o Senhor desejar. Mas se essa for a tua vontade, se utiliza daqueles aparelhos, da sabedoria dos médicos, do poder dos medicamentos e restaura a saúde do teu filho, para que ele possa testemunhar a respeito da tua boa mão, Senhor. Enquanto isso, fortalece os familiares, que eles estejam ali sendo por ti amparados nesse momento de dificuldade, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, a oração que nós encontramos no Salmo 27 é uma das mais belas orações de todo o saltério. Nós temos um texto escrito pelo rei Davi, por ocasião do apogeu do seu reinado. Davi teve o privilégio de reinar sobre as 12 tribos do Senhor reunidas na região de Canaã. E ao que parece, no momento em que ele escrevia o Salmo 27, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele vivia os melhores anos do seu reinado. Mas apesar de Davi estar gozando desse momento em que as suas fronteiras eram alargadas, o seu nome era festejado, o seu poderio era reconhecido, haviam muitos inimigos à espreita, haviam opositores por todo lado, e ao que parece, nesse momento em especial, Davi se encontrava um tanto pressionado por seus adversários. Era um momento em que um homem que era conhecido como um dos grandes heróis do povo do Senhor, que poderia confiar no poderio do seu grande exército, que poderia estar se estabelecendo sob a proteção de 30 guerreiros escolhidos a dedo, e que faziam parte da sua guarda pessoal, homens que eram tão poderosos no campo de batalha, que ficaram conhecidos como os valentes de Davi. E Davi poderia, quem sabe, descansar o seu coração no poder desse grande exército, ou na fidelidade desses guerreiros que eram poderosos, ou quem sabe Davi poderia confiar na força do seu próprio braço, porque ele, Davi, de per si, também era um guerreiro poderoso. Ora, lembrem vocês que quando Davi ainda era um adolescente, ele ficou conhecido por defender as ovelhas do seu pai, quando ele próprio, Davi, era um pastor, cuidando dos rebanhos do seu pai nos campos. Ele próprio diz que, sendo ainda garoto, um menino, às vezes vinha um urso, e vocês conseguem gastar 2 ou 3 segundos das vidas de vocês imaginando um adolescente lutando contra um urso, mas deve ser uma coisa assim preciosa, não é, irmãos? Que batalha ferrenha! E ele livrava as ovelhas do urso e prevalecia contra ele. Mas depois vinha um leão, e Davi diz que ele o agarrava pelas barbas e livrava aquelas ovelhas e prevalecia contra o leão. E depois houve uma ocasião em especial que, sendo Davi ainda garoto, cuidando das ovelhas do seu pai, ele foi levar alguns víveres para os seus irmãos que se encontravam alistados para uma batalha contra os filisteus. E nessa batalha especial havia um guerreiro filisteu muito festejado, o famoso gigante Golias. E por vários dias o gigante, ele afrontava os exércitos do Deus vivo, porque havia uma espécie de acordo entre os exércitos no campo de batalha. Se caso quaisquer dos guerreiros, os mais poderosos de um dos exércitos, prevalecesse no campo de batalha, a batalha em si poderia ser evitada. E vitorioso seria o exército representado pelo guerreiro que prevalecesse em campo. Só que Golias era gigante, ele era um homem muito forte, ele era poderoso no campo de batalha, e por vários dias ele desafiou os exércitos de Israel à procura de um soldado para fazer frente a ele. Mas nenhum dos guerreiros do Senhor quis combater contra aquele homem, porque ele era poderoso demais. Até que finalmente Davi levava esses alimentos para os seus irmãos, e ele ouviu toda aquela afronta que era produto dos lábios do gigante filisteu. E ele diz: mas quem é esse circunciso para dessa maneira tão assintosa afrontar os exércitos do Deus vivo? E vocês conhecem o contexto. Sendo ainda garoto, Davi foi até lá, e ele prevaleceu contra o gigante, e o nome do Senhor foi glorificado. Sendo já adulto, depois de muitas batalhas,
Quem sabe nesse momento em que Davi, escreveu o Salmo 27, houve ainda uma outra campanha, uma outra guerra. Agora não era mais Golias, mas um gigante chamado Isbi-Benob, que vestia uma armadura nova, que a ponta da sua lança pesava 300 siclos, mas era uma coisa assim gigantesca. E Davi, já de cabelos encanecidos, um homem experimentado em dias, estando no campo de batalha, deparou-se contra esse gigante. E ele não fugiu. O brio de Davi permanecia lá, sendo ele ainda um homem velho. E ele lutou contra Isbi-Benob, e na verdade dessa vez ele iria perder. Não fosse o seu sobrinho Abisai, filho da sua tia Zeruia, que se levantou para defendê-lo, prevaleceu contra o gigante. E olhando para o rei Davi, cansado, alquebrado no campo de batalha, aquele homem disse: você nunca mais vai nos liderar no campo de batalha, para que nós não venhamos a correr o risco de ver o nosso rei perecer, e a lâmpada que Deus levantou para iluminar Israel se apague. Nós sabemos que tudo é produto da graça, e naquele momento todas essas vitórias de Davi apontavam para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus. Mas Davi era esse guerreiro poderoso que no campo de batalha prevalecia para a glória de Deus. No momento em que Davi escreveu o Salmo 27, ele poderia confiar na história, no legado precioso que ele havia construído, no seu exército poderoso, seus 30 guerreiros valorosos que estavam bem ao lado dele, dispostos a dar a própria vida para que Davi não viesse a perecer. Mas quando nós olhamos para o princípio do Salmo 27, não é um homem que confia no seu exército que nós encontramos. Não é um homem que confia na sua guarda pessoal, em seus 30 guerreiros valentes que nós percebemos. Não é o Davi que prevalece contra o urso e o leão. Não é o Davi que derrotava gigantes, sendo ainda garoto ou um homem velho, já maduro, experimentado em dias. Mas nós encontramos um homem que tinha um coração voltado para o nosso Deus. Nós encontramos algumas das palavras mais magníficas de todo o saltério. E é muito interessante analisar essa oração de Davi. Porque quando nós analisamos a oração de um homem, nós percebemos onde se encontra o seu coração, onde se encontra a fortaleza, onde ele estabelece toda a sua confiança, e de onde ele retira a força para prevalecer ante todas as dificuldades da vida. Então Davi diz assim: não o meu exército, não a minha guarda pessoal, não as vitórias que eu já tive, mas o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Vocês imaginam, irmãos, a distância de uma ordem. Davi tinha um exército poderoso. Ele abria a porta do seu quarto e haviam 2, 3 guerreiros dos melhores de Israel, sempre à disposição dele. E para além disso, Davi, ele próprio era um guerreiro poderoso. Mas no momento em que ele se via pressionado pelos inimigos, quando os exércitos opressores estavam na fronteira do seu país, Davi dobrava os joelhos e dizia: é o Senhor a luz e a lâmpada da minha salvação. Não em meu exército, ou em meus guerreiros poderosos, não na minha destra no campo de batalha, mas no Senhor eu confio. Se o Senhor é comigo, a quem eu temerei? Se o Senhor é a fortaleza da minha vida, Senhor, estou seguro. Você olha para a parte inicial do verso 1, Davi dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e é como se nas entrelinhas ele estivesse dizendo: o Senhor é quem conduz todas as áreas da minha vida, o Senhor é quem mostra o caminho que eu devo seguir, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a segurança eterna da minha alma, o baluarte da minha mente, o refúgio do meu coração. De quem eu terei medo? Ele continua: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Dito de outra forma, é como se Davi estivesse asseverando: é no Senhor que eu encontro abrigo e paz. É no Senhor que eu encontro descanso para os meus pés cansados, bálsamo para as feridas da minha pobre alma. É em teus braços, Senhor, que eu descanso seguro. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. É o Senhor que não tem permitido que os meus pés vacilem.
Se é dessa forma, a quem temerei? Portanto, perceba, Davi estava seguro da presença do Senhor em sua vida. Ele poderia asseverar, apesar das circunstâncias, verso 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Você consegue perceber a segurança que residia no coração de um homem que confiava em Deus? No século XVIII houve um pregador poderoso, George Whitefield, e ele era usado por Deus para campanhas evangelísticas poderosíssimas, e muitas pessoas se levantavam para tentar silenciar a voz desse homem. E certa vez o George Whitefield fez a seguinte oração: dá-me, ó Deus, profunda humildade, zelo bem direcionado, candente amor e olhos imparciais, e então que os homens ou os demônios façam o pior que puderem. A semelhança de Davi, Whitefield era um homem que também confiava em Deus. Malfeitores sempre se levantarão para tentar fazer com que a igreja de Deus não caminhe sobre a face da terra. Mas preste atenção: ainda que um exército se acampe contra mim, diz Davi, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. E nós estamos olhando para um homem que encontrava dificuldades por todos os lados. Quantas batalhas, quantas campanhas esse homem não esteve envolvido. Nós observamos a maneira prodigiosa com que Deus esteve livrando a Davi, e nós observamos o mesmo livramento, a mesma maneira preciosa com que Deus sempre esteve livrando o seu remanescente fiel. Você olha para Hebreus, por exemplo, capítulo 11, e a partir do verso 33 está dito que nossos irmãos, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites e até de algemas e prisões. Outros, por sua vez, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Alguns, inclusive, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. E nós olhamos para o testemunho de Davi, de Whitefield e de todos esses que estão no rol da fé de Hebreus capítulo 11, e nós percebemos que toda a história grita nos dizendo que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não conhece a derrota. Não importa quantos ou quais inimigos se levantem, é nele que nós devemos esperar. O que nós aprendemos, irmãos? Que não importa quais problemas nós temos passado, quais lutas nós temos enfrentado, nós sabemos que Deus jamais permitirá que qualquer dos seus filhos fique para trás. Ele sabe exatamente aquilo que se passa nas vidas de cada um de nós. O nosso Deus conhece as nossas necessidades, sabe quais problemas nós temos enfrentado, e a sua boa mão haverá de prevalecer para que o seu nome seja glorificado. Então não importa o que aconteça, não se apresse em sair da presença do Senhor. Era esse o coração de Davi, era esse o seu desejo. Davi estava sofrendo, é verdade. Havia inimigos à volta, nós sabemos disso. Todos eles queriam fazer com que aquele reino não prosperasse. Contudo, o motivo para que Davi deixasse de seguir e amar o Senhor. Nada disso era motivo para que Davi viesse a entristecer-se, a murmurar, a desejar ficar pelo caminho. Pelo contrário, havia pressão, inimigos por todos os lados. E o que Davi dizia, verso 4, palavras dele: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei. O que seria? Ele diz: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Por muito tempo, Davi teve a sua vida por um fio. Não foram poucos os livramentos que ele recebeu do Senhor, quando aparentemente, do ponto de vista humano, não havia mais esperança para ele. Mesmo assim, vivendo todo tipo de perseguição e afronta, inclusive algumas vezes dentro da sua própria casa, Davi não perdia a oportunidade de externar o seu amor e a sua gratidão a Deus. Ele dizia: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você percebe como nós aprendemos com Davi? Às vezes, meus irmãos, isso é nosso, nós somos seres humanos, e eu não quero generalizar porque há as devidas exceções, mas às vezes no menor sinal de desapontamento, de frustração, o nosso primeiro impulso é não subir mais à casa do Senhor, não é? Às vezes nós estamos liderando um departamento, às vezes nos é confiada uma responsabilidade, e nós nos frustramos, isso é nosso, nós somos seres humanos. E às vezes quando as coisas não vão bem, o nosso primeiro impulso é começar a procurar o substituto. E às vezes nós falamos para nós: mas será que ninguém me ama? Mas será que ninguém me vê? De onde se encontra o meu Deus? E eu estou aqui com a boa vontade do meu coração, querendo ver essa obra prosperar. Nós encontramos um homem aqui, não se enganem, que também era pressionado, que também se frustrava, que também errava, falhava. Você faz uma leitura da palavra de Deus e encontra vários percalços na vida de Davi, alguns provocados por ele, outros provocados por terceiros. Um homem que também tinha um coração angustiado em determinado momento, que tinha também, quem sabe, a prerrogativa de dizer: mas eu quero ficar por aqui, não dá mais, é muita luta, é muita pressão, é inimigo por todo lado. Você olha para Davi, ele está com o joelho dobrado, dizendo: Senhor, uma coisa eu te peço e eu a buscarei. E o que seria? Que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Para quê? E é aqui, irmãos, que reside uma aplicação preciosa, porque às vezes, por ocasião dos problemas, das angústias, das necessidades da vida, nós temos a tendência humana de só olharmos o que é feio, o que não funciona tão bem, de pensarmos apenas os defeitos, seja nas pessoas que caminham conosco, seja na comunidade de fé em geral. Davi diz: Senhor, eu quero enxergar a tua beleza. Quando o meu coração estiver tropeçando, quando os meus joelhos forem trôpegos, quando as minhas mãos vacilarem, inclina os meus olhos para o que é belo, inclina os meus olhos para o que é bonito. Faz com que as demais vozes que falam mal silenciem, e aquelas vozes que promovem a expansão do teu reino e a manifestação da tua glória sejam privilegiadas em minha mente, nos meus ouvidos e no meu coração. Por quê? E aí ele diz o antídoto para um coração às vezes ferido, combalido, desmotivado. Ele diz: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Perceba, às vezes, como eu mencionava há pouco, o desejo do nosso coração é ficar pelo caminho, é deixar a igreja caminhar um pouco, e você fica alguns passos atrás, porque você se sente cansado, desmotivado. Não é a oração de Davi. Davi era um guerreiro poderoso, como eu mencionei para vocês, e havia uma estratégia de guerra à época de Davi, inclusive nos dias atuais. O que seria? Quando Davi diz que no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, Davi está dizendo que quando o soldado estava posicionado por seu general no campo de batalha, e naquela frente de batalha ele era ferido, os demais companheiros não o abandonavam no campo de batalha, pelo contrário, a infantaria estava lá para resgatar o soldado ferido e para trazê-lo até o pavilhão do comandante, para que ele pudesse ser tratado. Davi diz: no dia em que eu me feri, no dia em que o meu coração não estiver mais suportando, quando os meus pés de tão cansados não desejarem mais caminhar, quando a minha mente de tão pressionada não desejar mais pensar em ti, Senhor, eu sei que nesse momento os meus irmãos estarão lá, e eles irão até onde eu estou, quem sabe caído, e eles me recolherão e me levarão até o teu pavilhão, e no recôndito do teu tabernáculo tu me acolherás.
E Ele curará as nossas feridas, enxugará dos nossos olhos as lágrimas, sarará, irmãos, o nosso coração. Ele nos colocará sobre uma rocha que não é outra, senão o Senhor Jesus. Para que quando finalmente nós nos sentirmos restaurados em nosso coração, possamos viver o que Davi assevera no verso 6, e ele diz: uma vez ungida a nossa cabeça com óleo, quando finalmente o nosso cálice transbordar, nós voltaremos a encontrar motivos para seguir louvando ao Senhor. Agora, verso 6, será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi foi tratado pelo Senhor. Na adversidade, o Senhor o preservou. Quando seus pés estavam resvalando, Deus foi para ele como que uma rocha. E agora nós temos um Davi finalmente restaurado, que voltava a servir com alegria ao nosso Deus. Da mesma forma ocorre com qualquer de nós. O Senhor, meus irmãos, não se enganem, sabe o momento correto de nos preservar, de nos esconder no seu pavilhão. Ele mesmo se encarregará de curar as feridas da nossa alma. Que nós possamos, à semelhança de Davi, confiar no Senhor. Que você continue caminhando, meu irmão. Que você continue servindo. Que você possa dizer, à semelhança de Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu gostaria de fazer uma aplicação nesse momento. Qual seria? Lute à semelhança de Davi, para que você jamais perca o prazer de estar na casa do seu Deus. Guarde o seu coração de ser apenas um religioso. O Senhor, na verdade, chama você para ser um verdadeiro adorador, para que você possa adorá-lo em espírito e em verdade, porque são esses o que o Senhor procura. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Pois bem, agora nós temos um homem que, pressionado, tendo inimigos por todos os lados, busca o Senhor. Um homem que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é a fortaleza de minha vida. Ainda que um exército se acampe contra mim, ainda assim prevalecerei no Senhor. O homem que disse essas palavras, conforme nós observamos, também cansa, também se fatiga, também se fere, também se frustra. E ele diz que é tratado pelo Senhor, é cuidado por Ele. E agora esse homem, uma vez restaurado, faz um outro modelo de oração. Uma oração que tem a ver com o futuro, uma oração que tem a ver com o porvir. Um homem que tinha um currículo, conforme eu mencionei para vocês no princípio da minha fala, elaborado, mas que, insatisfeito com isso, anseia por algo mais, por viver ainda mais, por experimentar um pouco mais. E eu queria clamar algo a você hoje à noite, meu querido irmão. Não se acostume com o sagrado. Que haja uma santa expectativa no seu coração todas as vezes que você subir à casa do Senhor. Que haja alegria, poder do alto na sua vida, a semelhança do que acontecia com Davi. Lute por ter novas experiências com o Senhor. Anseie por novos vislumbres da glória de Deus em sua vida. Seja um inconformado, assim como Davi. Perceba se não é isso que ele pede a Deus. Um homem que desde garoto vencia urso e leão, gigantes, seja na fase primeira, seja na fase mais madura. Um homem que já tinha recebido tantos livramentos agora no final da vida, onde ele podia deitar-se em uma espécie de berço esplêndido só para viver da glória do passado, ainda está orando a Deus e dizendo, versos 7 e 8, ouve, Senhor, a minha voz. E ele não está falando de qualquer forma, não é uma oração de um homem relapso, de um homem que não tem o coração naquilo que ele está dizendo para Deus. Pelo contrário, ele está dizendo, ouve, Senhor, a minha voz, porque eu estou clamando. É do íntimo do seu coração que Davi está dizendo, compadece-te de mim e responde-me. Sabe por quê? Porque no momento em que Davi estava vivendo aquela luta, com os pés cansados, a mente atribulada, o coração ferido, uma coisa lhe ocorreu. Ele pensou em algo. E ele
prega para ele próprio nesse verso 8. É muito interessante, irmãos. É uma figura teológica chamada diatribe. Davi diz, uma coisa me ocorreu. Aí ele vai dizer a experiência dele. É como se Deus estivesse falando com ele. E o que foi que Deus falou para Davi? Busque a minha presença. E aí Davi responde ao Senhor. Ele diz, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O apóstolo Paulo viveu uma experiência semelhante. E ele chega para Deus e fala assim, Senhor, eu já orei 2 vezes. Meus irmãos, existem problemas na minha vida que eu já orei tantas vezes. Davi orou 2, ele já ficou preocupado, né? Para que Deus lhe retirasse um espinho na carne. Senhor, eu já orei algumas vezes. Para que o Senhor retire de mim esse espinho na carne, que me dá golpes. E o Senhor fala para o apóstolo Paulo, Paulo, a minha graça é suficiente. Busque a minha presença. Busque a presença do Senhor, meu irmão. Que eu possa, junto com você, buscar a presença do Senhor. Esse é o mesmo Davi que, há poucos versos atrás, estava sendo iluminado por Deus, que tinha profunda segurança sendo ministrada ao seu coração, a ponto de não temer exércitos inimigos que o cercavam, procurando o seu mal. Quantas experiências Davi já não havia vivido com o Senhor? O Davi que nós estudávamos no princípio da oração do Salmo 27, bem poderia ter dito, eu já vivi muitas experiências, eu já venci gigantes, derrotei exércitos inimigos, consolidei o meu reino, tornei o meu nome conhecido, agora eu posso descansar. Mas não é isso que Davi faz. Ele é um inconformado, ele quer mais de Deus. Você já fez esse tipo de oração, meu irmão? Em algum momento da sua vida, você já parou fazendo uma oração sincera para Deus e dizendo, Senhor, esse é o momento com o qual eu estou lidando. Eu sou uma pessoa que a essa altura possui tantos anos de idade. Desses anos, tantos anos eu tenho vivido na tua presença, eu tenho caminhado, Senhor, contigo, tentando ter um coração íntegro e sincero. Mas eu olho para a minha história, eu olho para o meu legado, Senhor. E por mais que eu já tenha vivido experiências contigo, há uma sede de ser no meu coração. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero viver um pouco mais na tua presença. Eu não estou satisfeito, Senhor, em trabalhar 30 dias. Não que isso seja errado, isso é devido. Mas é pouco para mim, assim como todos os demais, frequentar aquela empresa ou aquele comércio que tu me destes e pagar os meus boletos no final do mês, como todo mundo faz, e fazer as minhas compras e começar um novo ciclo que vai se encerrar em mais 30 dias, Senhor. Eu acho que isso é importante ser feito, mas há uma urgência no meu coração. Se houver algo que eu possa fazer com aquilo que tu tem me confiado, com os dons e talentos que tu me destes, cria uma situação na minha vida, Senhor. Mas me propicia algo. Você já fez essa oração do fundo do seu coração? Me concede uma voz, Senhor. Dá-me algo para que eu possa fazer. Porque uma coisa me ocorre. Eu tenho ouvido a tua voz que me diz, meu servo, busque a mim. E com toda a força do meu coração eu te digo nesse momento, Senhor, buscarei, pois, a tua presença, mas me concede algo. Coloca algo nas minhas mãos, Senhor. Perceba se não é isso que Davi está dizendo nos versos 9 e 10. Ele diz, não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses. Não me desampare, ó Deus da minha salvação, porque sei que se o meu pai e a minha mãe me desampararem, nesse dia terrível, o Senhor me acolherá. Eu encontro muitos paralelos entre Davi
e o apóstolo Paulo. Você vai ler, por exemplo, Filipenses, final do capítulo 3, onde você encontra o currículo do apóstolo Paulo. E o currículo do apóstolo Paulo é qualquer coisa extraordinário. Circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao rigor que há na lei, irrepreensível, um homem que havia considerado tudo que havia conquistado até então como refúgio, para que ele pudesse conquistar mais de quem? De Cristo. Um homem que, quando escrevia aos Filipenses, já tinha contribuído com quase 50% do Novo Testamento. Você não tem ideia. Um homem que havia sido instrumento nas mãos de Deus para plantar igrejas, desde Jerusalém até o Ilírico. Isso é praticamente todo mundo conhecido. Eu sou um dos que crê que o apóstolo Paulo conseguiu chegar até a Espanha. É um edifício gigantesco, irmãos, para a glória de Deus. E quando ele escreveu aos Filipenses, ele tinha pouco mais de 60 anos, com esse currículo. Ele podia dizer: é suficiente, Senhor. Mas Paulo era um homem inconformado. Ele queria fazer a vida dele valer a pena até o último segundo de vida que restasse em seu corpo. Então ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu quero mais, Senhor. Me concede uma nova viagem missionária. Me inspira a escrever uma nova carta. Me ajuda a discipular um novo garoto que tem o sonho de ser um pastor, pregador, ministro da palavra. Encontre algo que eu possa fazer, Senhor, e eu estarei aqui. Não importará a hora, não importará o lugar. Se o Senhor precisar de mim, eu estarei lá. É um homem que diz: eu esqueço daquilo que ficou para trás. Eu não me estribo em um currículo elaborado. O meu coração não se inclina para essas pinhas nas costas que as pessoas me dão, dizendo que eu sou um pregador poderoso e um homem festejado e um missionário brilhante. Não, Senhor, eu quero mais. Eu quero fazer a minha vida valer a pena. Essa é a oração de Davi. E ele diz: Senhor, não esconda de mim a tua face, não me rejeite, seja o meu auxílio. No final da minha jornada, não me recuse, não me desampare. Seja o Deus da minha salvação, porque eu sei que se o meu pai e a minha mãe me desampararem, ainda assim o Senhor, meu Deus, estará lá. Portanto, não te detenhas, vem em meu auxílio, concede-me uma voz, abre-me ainda uma oportunidade. E é interessante que essa não é a única vez que Davi faz esse tipo de oração. Depois vai ler com calma o Salmo 63. Eu me preparava para essa breve mensagem de hoje à noite, e eu olhava para o Salmo 63, e eu dizia para Deus em oração: irmãos, Senhor, por que eu não consigo fazer uma oração como essa? Eu nunca fiz a oração do Salmo 63. Eu espero que você já tenha feito essa oração na sua vida. Salmo 63, verso 1 está escrito assim: ó Deus. Irmãos, eu nunca orei nem com um ó desses. Whitefield pregava, um homem milionário chegou para ele e disse: aqui está toda a minha fortuna, me ensine a pronunciar esse ó. Há tanta beleza, há tanta paixão, não é, irmãos? Ah, se nós tivéssemos olhos para ver, ouvidos para ouvir. Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco como? Ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como a terra árida, exausta, sem água. Ah, irmãos, esse é o tipo de oração que Deus ouve. Esse é o tipo de adorador que Deus vê. Com cada molécula do seu ser, Davi está orando, e ele está dizendo: ó Senhor, Tu és o meu Deus forte.
Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja. Como uma terra árida, exausta, sem água. E eu dizia: Senhor, ajuda-me a fazer essa oração. Ajuda-me a anelar por tua presença dessa forma. Então Davi termina essa belíssima oração e eu minha fala hoje à noite. E aqui nós temos a aplicação da oração de Davi, é o seu pedido final. Como ele termina? Onde estava o coração desse homem? Ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas que só respiram crueldade. Davi sabia que a esperança dele não estava na sua habilidade para a batalha, na sua guarda pessoal ou no seu exército gigantesco. A consciência, ou melhor, a confiança de Davi, desde o princípio da sua caminhada e até agora no final, sempre esteve no Senhor. Então ele diz no versos 13 e 14: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então ele diz para o coração dele: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração e espera pelo Senhor. Meus irmãos, aquele que há de vir, ele virá. Nós somos soldados constituídos no exército de Emanuel. Ele é o general que marcha à frente da nossa coluna. Nós vamos cansar, nós vamos nos ferir, nós vamos nos frustrar, mas nós não podemos parar de caminhar. Não há coroa para quem fica pelo caminho, não há galardão para quem fica pelo caminho. O exército do Senhor não pode ficar pelo caminho. Davi está dizendo: eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Em outras palavras, no tempo certo a vontade do Senhor se manifestará. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Portanto, eis o ponto alto da mensagem e bem assim da oração de Davi. Ele está dizendo: esperem pelo Senhor, sejam fortes, tenham bom ânimo. Espera pelo Senhor. Davi acreditava piamente que Deus não o abandonaria. Deus jamais haverá de nos abandonar, irmãos. Mas em segundo lugar, Davi queria que o seu coração permanecesse feliz, porque ele confiava no amor e no cuidar de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo. E finalmente Davi orava para que ele permanecesse forte, porque o coração forte de Davi traria fortaleza para todos aqueles que olhavam para ele e o tinham como referencial para a glória de Deus. Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. A sua reunião mais importante no começo do seu dia é com o seu Deus. O encontro que você não pode perder é com o Senhor. O compromisso em que você não pode se atrasar é com o Todo-Poderoso. A maior expectativa do seu coração deve ser encontrar-se todos os dias com o seu Deus. Faça como Davi: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração.